Bom dia, senhores deputados. Saúdo aqui a presença de todos os senhores na nossa comissão e, diante do quórum qualificado, já declaro aberta a nossa 10ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, realizada nesse momento na Assembleia Legislativa. Em primeira ordem do dia, eu coloco discussão e votação a ata da reunião anterior. Não havendo que queira discutir, não havendo votos contrários, aprovado. Ordem do dia. Antes de iniciar a ordem do dia, comunico aos senhores deputados que o deputado Volney Weber, titular dessa comissão, está sendo substituído nesse ato pelo deputado Tiago Zilli. Seja muito bem-vindo à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Diante do adiantado da hora, passo direto a palavra para o deputado Zilli, para que faça o relatório do PL 142/2023, de autoria do deputado Jair Mioto. Vossa Excelência tem a palavra. Muito bom dia, senhor presidente. Cumprimentar os deputados aqui, cumprimentar a imprensa, as pessoas que acompanham a nossa... cumprimentar o deputado Volney Weber também, que nos deu a oportunidade de participar aqui na data de hoje. A sua assessora Cidinha, sempre prestativa, obrigado pela assessoria. E o projeto que nós temos do deputado Volney Weber, né, eu vou direto ao voto para celeridade e também porque é uma matéria, acredito que todos já conheçam, e é uma matéria importante para a gente. Cuida-se de projeto de lei 0142/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que pretende, conforme enunciado na emenda, autorizar os portadores de fibromialgia a estacionar em vagas destinadas a idosos e deficientes. O voto. Preliminarmente, cumpre a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou às áreas de atividades aludidos no artigo 80 do mesmo Estatuto Interno. Da análise cabível no âmbito dessa comissão, observa-se nos autos que a medida visada pelo projeto de lei sobre exame é oportuna e conveniente, tendo em vista que visa autorizar as pessoas com fibromialgia a estacionarem seus automóveis em vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosos, beneficiando sobremaneira os acometidos por essa doença. Neste contexto, julgo que a proposição legislativa em referência tem relevância social e, sendo assim, vislumbro presente na proposta o interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse Parlamento. Ante o exposto, no âmbito desse colegiado, reitero o mérito e o interesse da coletividade inerentes à forma material almejada e voto, no âmbito dessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pela aprovação do projeto de lei número 0142/2023, na forma de emenda substitutiva global aprovada na CCJ. Esse projeto já passou na CCJ, presidente, e nós discutimos até pelo interesse. Essa fibromialgia entrou no rol das pessoas com deficiência, então nada mais justo que dar também essa autorização, por isso que foi votado pelo Volney Weber e a assessoria da Cidinha, o qual eu parabenizo pelo voto, né, e pela maneira como fizeram. Então, pela aprovação, senhor presidente. Então, em discussão, o parecer do deputado Tiago Zilli. Presidente, quero... Então, vou concluir aqui. Em discussão, o parecer do deputado Tiago Zilli ao PL 142/2023, de autoria do deputado Volney Weber. O voto é pela aprovação da matéria. Com a palavra, o deputado Maurício Peixe. Bom dia, presidente. Quero saudar a todos os deputados, público presente, fazer uma saudação aqui ao Fabrício, que é lá de São Francisco do Sul, assessor do vereador Adriel, e também do pastor Edson, né? O pastor Edson, que faz um trabalho muito bom no combate às drogas e tem uma casa lá que a gente chama de recuperação drogada. Então, obrigado aí pela presença. E o Ivo que tem a casa de recuperação de drogados lá, e o pastor faz o trabalho social. Obrigado pela presença. Presidente, o deputado Tiago, a fibromialgia ainda não está reconhecida como uma deficiência, né? Ela está no rol, mas ainda não reconhecida. Tanto assim que tem um projeto meu
que já foi passado na CCJ, agora está nesta comissão, cujo relator é o vereador Mário Mota, que reconhece os portadores de fibromialgia, pessoas como deficiência. Então, deve ser pautado logo aqui, assim que ficar pronto o parecer. Aí sim ela entra no rol das deficiências em Santa Catarina, reconhecida. Portanto, nesse projeto, ele está aqui como ocupar uma vaga de pessoa idosa e deficiência, do qual nós temos que debater isso, entender, porque quando é pessoa idosa, ela é destinada só para a pessoa idosa, e quando é deficiência, só para a deficiência. Então, são separadas essas vagas. Aliás, as idosas hoje, quando você chega em algum local que tenha grande movimento, praticamente já está todas ocupadas, porque idoso, no Brasil, é considerado acima de 60 anos, o que já não faz mais sentido, né? Não coloca nessa condição, né, de idoso, né? Não é pelos cabelos, né? Mas sim pela idade mesmo. E que hoje na Europa, em alguns países, já estão partindo para 70 anos como idoso. O passe livre é 65 anos, né? Então já não é mais 60. Então os 60 anos já está ocupado a todos. E como as vagas de deficiências, elas têm um percentual muito grande, muitos dos lugares que a gente vai sempre está lá vaga de deficiência. E se a gente coloca a fibromialgia também no idoso, eles vão ocupar a vaga do idoso que já está bastante combatida, muito ocupada. Então, deveria ser somente para deficiência, porque ela é considerada uma deficiência. Apesar de não ser visível, né? A pessoa chega, estaciona a toalha, é uma pessoa normal. A fibromialgia não transparece, nem fisicamente em nenhum momento, mas ela é deficiência. Então, deveria ser somente pessoas com deficiência. Isso também o deputado Mário Mota falou aqui para mim, né? E é isso que a gente iria realmente tratar. Até gostaria que esse projeto fosse logo aprovado, que ela entra no rol da deficiência para poder, inclusive, essa lei fazer parte desse projeto. Senhor presidente, só um encaminhamento de Vossa Excelência. Senhor presidente, se me permite, antes de ele dar o voto, até porque quero parabenizar pela sua lei de colocar no rol das pessoas com deficiência. E agora vou falar como cidadão. Eu acho que as vagas, hoje, a questão de automóvel está tão grande, e a fibromialgia, eu acho que o índice é tão pequeno, né, que se a gente se ater à questão de se vai ocupar a vaga do idoso ou de um deficiente, acredito assim que poderia ser nas duas. Mas estou falando agora só ouvindo a sua manifestação. Eu acho que não ia interferir tanto no acúmulo de vagas, né? Eu acho que nós poderíamos aprovar. Mas, claro, eu entendo que você tem um projeto, Vossa Excelência, tanto que estou parabenizando, né? Mas eu acho que a questão, penso que o deputado Volney e a assessoria talvez tenham pensado nisso, né? Mas só para o registro. Porque é bem claro o número de vagas para deficiências, né? 3%. Ela é um número grandioso. Você pega, vamos dar um exemplo de um shopping grande. Você entra lá, dos idosos estão todos ocupados. Dos deficientes, pelo número grande que ela sempre tem vagas. Então, por isso que a fibromialgia poderia ocupar essas vagas que tem um número realmente grande para poder ser ocupadas. Então, eu peço vistas do gabinete, presidente, para que eu possa, justamente, daí eu pedi ao deputado Mário Mota que encaminhe o nosso projeto, que daí faz parte do rol da deficiência, e quem sabe apresenta uma emenda modificativa só para fazer com que ela seja considerada como deficiência e não no lugar de idoso. Continua a discussão. Se o projeto apresentado pelo nosso querido deputado Emerson, Maurício Peixe, desculpe, for aprovado, esse torna-se inócuo, porque aí já seria deficiente e já teria o direito de buscar a sua carteirinha ou sua placa para colocar. E eu concordo com a colocação feita em relação à vaga para idosos e deficientes, porque o inverso também não acontece. Se nós abrirmos vagas dos idosos para deficientes, teríamos que abrir a dos deficientes para os idosos. E eu, pelo menos, tomo o maior cuidado para não ocupar uma vaga de deficiente, porque, teoricamente, o idoso não é deficiente. Muitas vezes acontece de ter as duas placas, ele ser idoso e ser deficiente.
Mas, independente disso, nós estamos com a relatoria do projeto apresentado pelo deputado Maurício Peixa, que caracteriza e que identifica como deficiente o portador da fibromialgia. É uma discussão que ainda está nacionalmente em voga, em andamento, e por isso eu não pedi para que pautássemos naturalmente, porque nós estamos buscando exatamente fortalecer as argumentações para podermos trazer aqui a votação. Muito embora essa não seja a discussão, essa não seja a comissão que vai discutir o projeto do ponto de vista da saúde, do mérito da saúde, e basicamente o faz em cima do serviço público, eu vou fazer o possível para trazer o mais rapidamente possível também o projeto que é o mais amplo e que, se for aprovado, naturalmente abarcará esse do deputado Jair Mioto. Alguém mais discussão? O deputado, com pedido de vistas, fica suspenso os debates, mas eu queria também participar do debate para aproveitar que esse é o nosso trabalho aqui, né? O que é a base da reserva de vaga? A base da reserva de vaga se subentende que um idoso tenha dificuldade para chegar ao estabelecimento. Se subentende que um deficiente tenha dificuldade para chegar ao estabelecimento. Portanto, as vagas são preferenciais, em decorrência daquele que não tem nenhuma dificuldade. Eu penso que o mérito deveria ser esse, né? A mobilidade. A mobilidade. E não a convalescência. Não convalescência, porque as convalescências elas podem se apresentar de diversas maneiras. O sujeito pode ser acometido de uma determinada doença que lhe impede da mobilidade, que lhe reduz a mobilidade. Outros podem ter a mesma doença e a mobilidade não está comprometida. Então, a base da discussão certamente deveria ser a mobilidade, na minha visão, né? A certidão médica deveria dar a preferência pela mobilidade. Mas esse não é um debate que a gente vai fazer aqui na nossa comissão, não. Vai ser feita lá na Comissão da Saúde, talvez lá no Congresso Nacional. Mas eu só queria fazer essa observação para participar do debate. Que eu, assim, posso contribuir mais um pouco? Como um debate que eu já participei anteriormente, e o deputado Ivanatos tem muita razão, é a questão da mobilidade. Mas ela é dividida, isso. Por isso que é dividido o espaço para deficientes e para idosos. Sim. E tem mais um espaço que é para gestantes. Isso. E gestantes é provisório, ela é um tempo determinado. Como também um acidentado, né, que bota aí um equipamento na perna, que não possa andar, ele tem deficiência de mobilidade, mas é temporário. Então, ele pega por determinado tempo aquela de utilizar a vaga do deficiente. Você já pensou, deputado, se uma gestante ela ocupa uma vaga de deficiente e as pessoas ficam olhando? Então, por isso que é separado, né? Pela condição. E como a fibromialgia ela não é uma questão física, não aparenta, ela tem questão de mobilidade mesmo. Então, ocupa a vaga de deficiência. Bom, obrigado. Eu compreendi bem. Vossa Excelência tem vistas do projeto. É isso, deputado? Bom, se os senhores me permitirem, nós temos na pauta, a pedido do deputado Mauro de Nadal, eu vou relatar o projeto Extra Pauta 288-2023, que altera a Lei 12.383/2002. Consulto meus colegas se tem alguma objeção de nós relatarmos esse projeto Extra Pauta, já que o voto não está disponível a Vossa Excelência. É o projeto de lei 12.383/2002, que dispõe sobre a emissão de talão de notas fiscais do produtor em nome de família. Autoria do deputado Mauro de Nadal. E se Vossa Excelência estiver de acordo, apresento o voto do relatório. 2002. Não. O projeto é 288 de 23, que altera a Lei 12.383 de 2002. Eu posso fazer o relatório, se Vossa Excelência concordarem. Se houver alguma divergência, fica aberto a vistas. Sim. Todos de acordo? Acordo. Muito bem. Então, tratando-se de projeto extra pauta, eu peço vênia para me estender um pouquinho no voto. Trata-se de projeto de lei 228/2023, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que pretende, conforme anunciado a emenda,
alterar a Lei 12.383 de 2002, que dispõe sobre a emissão de talão de notas fiscais do produtor em nome de família, para a fim de regulamentar a situação dos pequenos produtores rurais, cuja produção se desenvolve em áreas de assentamento, passando a incluí-los no cadastro de produtor primário. A proposição legislativa vem redigida no artigo 1º, alteração no parágrafo 6º, 7º do artigo da referida lei. Com o propósito de textualizar e facilitar a compreensão da matéria, transcreva a justificativa do autor para o presente projeto de lei. O projeto de lei visa regulamentar a situação de pequenos produtores rurais, cuja produção se desenvolve em áreas de assentamento, passando a incluí-las no cadastro de produtor primário, desde que apresentem declaração emitida pelo município com a informação de que seu núcleo familiar desenvolve atividades de assentamento e, assim, possa emitir nota de produtor rural a realizar a comercialização de seus produtos. Verifica-se na documentação instrutória eletronicamente compilada nos autos que a matéria foi lida no expediente e tal, e, na sequência, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, recebeu votos à unanimidade pela admissão da matéria. A matéria é distribuída para essa comissão. Observando todos os princípios atinentes à espécie, entendo que a matéria é de fundamental relevância, à medida que os produtores rurais, quando trabalham em família, têm dificuldade de emitir um único documento fiscal. E essa prática tem impedido a comercialização de produtos dos assentamentos. O que pretende o autor nada mais é do que permitir que a família possa atuar em forma coletiva na única emissão de um documento fiscal. Considerando que os assentamentos são produções de pequeno valor e que é de interesse que essa comercialização possa ser feita de forma coletiva, é interessante que a família possa expedir num único documento fiscal a produção do seu trabalho. Em razão disso, entendo que o projeto de lei preenche os requisitos legais, razão pela qual apresento voto pela aprovação e regular tramitação da matéria. É o relatório. Em discussão? Não havendo... Presidente, só uma Claro. pergunta, porque a gente desconhece um pouco a matéria, né? Está sendo pela primeira vez, conheço um pouquinho. Teria aí que ver a questão do CNPJ, quando é mais pessoas, empresa, mas como é produtor rural, assentamento é outra coisa. Por que está passando na Comissão de Trabalho e Serviço Público? Administração. A administração? A Secretaria da Casa, quando ela distribui os projetos, ela encontra lá dentro dados técnicos que fazem referência à modificação na estrutura administrativa. E, nesse caso, se altera a estrutura administrativa do Estado, porque vai fazer com que o Estado aceite aquela nota como produtor rural de família, sabe? Ela inclui uma obrigação no Estado, tem referência com o Estado, interfere na legislação estadual e, portanto... que o parecer ele deu pela legalidade, né? Então eu não vi a questão administrativa, mas agora eu entendi. A CCJ não encontrou óbice. E nós aqui entendemos que a matéria atende o fim específico. O que é hoje? O produtor rural com pequena produção, né? Aí um cria batata, um planta batata, outro planta o milho, outro planta lá tira o leite, outro não sei o quê. O que o governo quer? O governo quer que cada um tenha uma nota. O que o projeto faz? O projeto faz com que, uma vez a produção seja familiar, a nota pode ser única. Eu entendo que na produção, na agricultura, na pequena agricultura, já existe isso. Essa questão é voltada mais para assentamento, para grupo, para núcleos. Isso, no meu entendimento núcleo. É isso aí, para núcleos não. É o que diz aqui, né? Entendimento da família. Mas tudo bem, só para saber. Eu observo... Notas fiscais do produtor em nome de família, deputado Mota. É isso. Eu observo... Isso é importante também, só para... Perfeito. Isso é importante também para a futura comprovação de aposentadoria, INSS, tudo isso aí. Isso também acaba sendo usado, né? Mas Vossa Excelência, a palavra, deputado Mota. Não, eu observo que o parágrafo 6º, que é mantido na lei, de alguma forma nos dá um pouco mais de tranquilidade em votarmos, mesmo sendo extra pauta ou sem aprofundamento. Porque ele diz o seguinte: observada a forma
os limites e as condições previstas na regulamentação desta lei. Ou seja, a única coisa que está propondo é que, ao invés de ser nominal, exclusivamente nominal, possa ser também em nome da família o seu registro, não é isso? Senhores deputados, então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovados por unanimidade. Consulte, senhores deputados, se nós temos algum projeto de interesse de Vossa Excelência, extra pauta, algum assunto da nossa comissão que gostariam de ser tratados. Bom, então, não havendo nenhum outro assunto, encerro a nossa reunião, convocando outra para a próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã. Muito obrigado. 11h30. O que te motiva?